Bom dia, de volta aqui na nossa live semanal para abençoar a sua vida, para poder liberar sobre a sua vida uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, amém? Esse é o desejo do nosso coração, entrando um pouquinho atrasado hoje. Oi, minha querida Cíntia, diretamente da África, nem acredito que você está aqui, que bênção que deu certo de você participar dessa live, aqui ao vivo. Eu sei que você está sempre participando, né? Depois, mas muito feliz pela minha discípula africana, né, queridas? Eu quero já dar as boas-vindas para vocês e dizer que é sempre, né, sempre uma bênção, uma honra estar aqui, porque na verdade nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, amém? Para falar o seu coração e liberar uma palavra de fé, de vida, de vitória. Então, nesse momento, eu já quero desafiar você agora a já clicar ali no aviãozinho, tá bom? E você vai compartilhar com as suas discípulas essa live. Você clica aqui no aviãozinho, já chama as mulheres do seu discipulado, aqui da sua igreja, da sua célula. Se ela pode entrar, você manda para ela, ainda que ela não possa, depois ela vai receber o convite para ouvir, né? Essas lives estão ficando gravadas com o objetivo realmente de abençoar. Eu sei que é uma hora cedo, lembra da gente estar no trabalho, mas nós vamos compartilhar, porque essa é a hora que dá para eu fazer. Eu tenho certeza que quando você entrar, você vai ser abençoada, amém? Eu também quero que você clique aqui no coraçãozinho várias vezes para você curtir, porque o Instagram entende que essa live está uma bênção e aí ela vai mandar para outras pessoas, tá? Eu quero colocar aqui o nome da nossa live agora, para nós podermos falar desse assunto tão poderoso. Vai entrando e vai me falando de onde que você é, tá? Enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema da nossa live. Rapidamente, vai escrevendo aí de onde que você é, para eu te cumprimentar. Cadê as nossas discípulas de Goiânia? Davinha Goiás, Davinha Angola, estão por aí? Me fala aí. Agora eu vou fixar. Ok. Já fixei aqui o nome da nossa live, o tema da nossa live. Viva de acordo com a sua identidade. Nós vamos falar sobre identidade hoje. Um assunto muito poderoso, um assunto vital para nós. Então, aquelas que estão entrando, Videira Buriti, que bênção. Quem mais? Deixa eu ver aqui quem está participando. Videira de Goiânia, Thaís, aleluia. Videira de Goiânia, Fernandes, Cardoso, Videira Ourinhos, Vânia, que bênção, aleluia. Quero que você fala mesmo, que eu quero te cumprimentar. Goiânia, Capão da Canoa, Ione, que bênção. Ipatinga, mano, vocês são muito bem-vindas, que bênção. Videira Botânico, Fabi, Uberlândia, dá um beijo na pastora Fabiana por mim, Eliana. Quem mais? Vai falando aqui se você é de Goiânia, se você é do Bueno, ou se você é aqui de outro prédio ou não, tá bom? Quero te dar um oizinho aqui. Videira Nerópolis, nossas irmãs aqui da Vinha Goiás, eu tô sempre mandando um post, lembrando a nossa live, até porque eu quero muito que vocês estejam aqui pra gente ter esse contato, tá? Eu acho que as irmãs da Videira é uma grande oportunidade para nós estarmos compartilhando e temos esse contato aqui. Videira de Sergipe, aleluia, que bênção. Amém, queridas. Vai mandando então um aviãozinho aí para suas discípulas, tá bom? E vai cumprimentando e vai clicando no coraçãozinho para você curtir, para nós podermos aqui compartilhar dessa palavra. Amém. As irmãs do Piauí, aleluia. Nós então estamos falando sobre esse assunto hoje, né? Viva de acordo com a sua identidade. O Senhor colocou esse tema no meu coração, até porque o meu marido estava pregando sobre esse assunto no domingo. Você ouviu a palavra do Naor? Se você não ouviu, você precisa ouvir, amém? A palavra que ele pregou na conferência dos Radicais Livres e também a palavra que ele ministrou nesse domingo foi a mesma palavra.
Viva de acordo com a sua identidade, é o mesmo tema, não é a mesma palavra, tá bom? Eu vou falar sobre identidade, vou abordar alguns assuntos um pouquinho diferentes. Só um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui. Demorei, mas cheguei. Fui arrebatada não, viu, gente? Ainda não. Deu uma sumidinha. Aqui, quando a gente demora a achar o povo aqui em casa, a gente fala assim, gente, será que foi arrebatado? Eu fiquei para trás? Não, não fui. Voltei, porque nós seremos arrebatadas juntas. Amém, queridas? Aleluia, é verdade. Tem essa palavra no seu livro? A Fabi tá perguntando. Sim, eu quero até começar falando. Essa palavra que eu vou falar, ela tem nesse livro aqui, ó. Identidade Real. Quantos de vocês têm esse livro? Esse livro é uma bênção. Ele já esgotou várias vezes. A gente já editou de novo, porque realmente ele é muito poderoso, né? Nas lives passadas a gente falou de outros livros. A gente falou desse livro Mulher Aprovada. Depois nós vamos compartilhar de outros livros, né? Do livro que eu lancei esse ano, Discipulando Mulheres com Graça. A gente vai estar falando sobre ele em outras lives. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a nossa identidade. Amém? Nós vamos falar sobre esse tema tão poderoso, tão vital. Ontem, eu estava dando aula no curso de criação de filhos. Não sei se você me viu aí nas minhas postagens, né? Eu estava dando aula no curso de criação de filhos, dei na sexta e dei ontem. E eu estava falando justamente sobre, no momento da aula, eu estava falando justamente sobre isso. Que a identidade de uma criança, ela é formada na infância. Quem forma são os pais. Porque, e essa identidade, ela é formada ali também no ambiente familiar. O ambiente que nós crescemos, o que nós recebemos de palavras, que nós recebemos ali de afirmações, vão formar a nossa identidade. Então, eu estava falando sobre isso na aula, que muitos pais, eles precisam saber o poder das suas palavras. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O poder das suas palavras, o poder das suas declarações. Né? Uma criança, ela está ali crescendo, se desenvolvendo, mas ela está sempre recebendo ali informações. Então, o pai, né, que não tem essa revelação, ele está sempre liberando palavras, às vezes de morte, né, palavras de condenação, dizendo aquilo. Às vezes o filho pecou e ele aplica, né, ele faz aquela afirmação, você é o mentiroso. Né? Você é o fofoqueiro? Não, ele mentiu, mas ele não é um mentiroso, ele é um filho de Deus. Então nós precisamos reafirmar a identidade real dos nossos filhos. Qual que é a identidade deles? Voltou, deu uma paradinha, mas voltou. Eles são filhos de Deus. Então você jamais se refere ao seu filho como algo que Deus não diz que ele é. Então jamais fala, você é um mentiroso, ou você é um ladrão, ou você é um fofoqueiro. Não, você é o filho de Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Então, você mentiu, mas a sua identidade é que você fala a verdade. Isso não parece com você, essa mentira não combina com você, entendeu? Então, nós podemos instruir os nossos filhos liberando palavras. Eu já quero adiantar aqui que eu vou marcar uma live só para falar sobre criação de filhos, e nessa live eu vou falar sobre isso. Não vai ser hoje, mas a gente vai abordar isso também, tá bom? Mas hoje eu quero voltar a falar aqui, né, sobre a identidade e falar de coisas muito poderosas que Deus tem para você, amém? É muito importante porque esse é um princípio espiritual muito poderoso. O subtítulo desse livro é Identidade Real, né? Tem uma coroa aqui. Saiba como mulheres improváveis podem se tornar brilhantes rainhas. E aqui nesse livro eu trago o testemunho, eu trago aqui a experiência, né, o testemunho de uma mulher que foi a rainha Esther. E justamente Esther saiu de uma condição improvável, né? E se você conhece essa história, se você conhece a história de Esther, ela era órfã, ela era escrava. E eu vou te contar um pouquinho dessa história para você situar aqui
na realidade do que ela viveu. Esther era órfã, ela tinha, quando ela era criança, ela foi, ela saiu do seu país, né? Eles saíram e foram ali cativos para Babilônia. E lá na Babilônia, então, eles ficaram escravos, né? Muito tempo. Ali, o povo hebreu, eles ficaram escravos e ela foi criada pelo seu primo Mordecai. E ali ela cresceu como escrava, ela cresceu com aquela mentalidade, ela cresceu com essa experiência, ela cresceu com essa vivência, não é? Como órfã, com certeza, Esther deve ter passado momentos muito difíceis ali de solidão, de abandono, de rejeição, onde ela precisou crescer, ela precisou ali permanecer, né? Ela era uma criança, com certeza ficar sem os pais ainda na infância é muito difícil. Então Esther cresceu nesse contexto, né? Ela cresceu nesse contexto de uma criança órfã que era escrava. O povo judeu era escravo ali na Babilônia, porque eles foram deportados, né? Não vamos entrar aqui na história, que não é o caso. Mas veja bem, foi um tempo que eles passaram ali, cativos. Mas depois eles vieram para o Império Persa. E quando eles vieram para cá, o seu primo Mordecai já cuidava dela, já trouxe, ela já tinha crescido, já era uma jovem. E você deve saber da história que havia um rei, né, do Império Persa que se chamava Assuero. Ele era a maior potência mundial naquela época. E ele tinha uma esposa que se chamava Vasti, né? Vasti, então, era bonita, a Bíblia diz que ela era muito formosa, né? O rei Assuero, ele fez um banquete e mandou chamar a sua esposa para apresentar ela, né, para os seus súditos, para todo mundo, porque naquela época era muito comum isso, né? O rei, ele exibir ali a sua esposa, e aqueles banquetes eram de muitos dias. Mas a Bíblia fala que Vasti, ela se recusou a ir para o banquete do rei, né? E, então, porque tudo se avião, espero que não voltar aqui, bem? Todos estão me vendo, todo mundo voltou, bem? Tá tudo bem? Bem? Aí, pronto. Eu entro e saio. Oi, voltou. Aleluia. Agora, vê se tá tudo bem. Dá um retorno aí, irmãs. É porque uma pessoa me ligou aqui no meio da live e eu já tinha colocado o modo avião, não sei por que tocou, não era para ter tocado. Amém? Me fala aí se voltou, dá o meu feedback aqui. Aleluia. Não, voltou? Tá tudo bem? Escreve aqui, tudo certo. Amém. Glória a Deus. Então vamos prosseguir, tá bom? Queridas, não sai daí não, porque o melhor está por vir. Amém? Aleluia. Então, o contexto da rainha Esther era justamente esse. Era um contexto, né, de uma mulher que era escrava, ok? Era uma mulher que era judia, ela era órfã e ela teve que, com certeza, lutar com muitas vozes. Ela precisou se posicionar, tá bom? Agora olha aqui. Amém. Obrigada, irmãs. Obrigada pelo retorno. Agora volta. Quem saiu, volta. Tudo certo. Então, vamos voltar aqui. Esther, então, estava ali e o rei Assuero ficou muito indignado com aquela postura de Vasti e falou, não, eu não vou dar esse exemplo, né, para os homens aqui do meu império. Eu vou levantar uma outra rainha. E a Bíblia fala, então, que ele fez ali uma seleção de mulheres, um concurso de Miss, né, para poder levantar outra rainha no lugar de Vasti. E a Bíblia fala que Esther achou graça diante do rei.
né? Deus, então, levanta Esther naquele contexto. Agora, o que eu quero falar com você? O que eu quero falar com você é o seguinte. Esther, ela saiu de uma condição, olha só, ela saiu de uma condição de órfã, de escrava, para rainha. Porque ela foi escolhida rainha no lugar de Vasti. E a Bíblia fala que lá em Esther, capítulo 2, verso 17, né? O rei amou Esther mais do que todas as outras jovens e ela alcançou favor diante do rei. E a Bíblia fala então que ele pôs na cabeça dela uma coroa real e fez dela rainha no lugar de Vasti. Isso está em Esther no capítulo 2. Sabe, então Esther, veja bem, ela tinha um passado, ela tinha uma experiência, ela tinha um contexto de vida. Agora ela estava vivendo um outro contexto, completamente diferente. Esther, ela estava agora numa posição diferente. E eu quero dizer justamente isso para você, né? Você é como essa rainha. Eu sei que tem homens aqui entrando, né? E essa palavra também é para os homens, porque todos nós temos uma nova identidade em Cristo. Esther precisou se levantar e precisou viver de acordo com a sua nova posição. Esther precisou se posicionar, né, de acordo com aquele lugar que Deus tinha plantado ela. Ela não era ali naquele contexto como esposa do rei, né, como esposa do rei Assuero. Ela tinha que pôr um ponto final no seu passado. E eu quero te falar três maneiras três coisas que determinam a nossa identidade. Definitivamente, né, a palavra que o Naor ministrou domingo, eu quero até deixar essa dica para você entrar lá no canal dele e ouvir a palavra de domingo, que tem esse tema, né? Viva de acordo com a sua identidade. Ele falou sobre José. E ele falou que o seu ambiente não pode determinar a sua identidade. O seu ambiente não pode determinar a sua identidade. As suas experiências passadas não podem determinar a sua identidade. Porque a sua identidade está naquilo que Deus falou a seu respeito, ok? A sua identidade está naquilo que Deus falou a seu respeito e não nas suas experiências passadas. Esther precisou tomar uma decisão. Esther precisou acionar a sua vontade. Esther precisou se posicionar. E é sobre isso que eu quero falar com você. O que determina a sua identidade são três coisas. A primeira coisa é a sua filiação. Lá na sua carteira de identidade, se você for olhar, está escrito filiação. Nome do pai, da mãe, não é? Aí eu te pergunto, quem é seu pai? Aí lá está escrito o nome do seu pai, mas eu quero te dizer que você tem um pai. Você tem um pai que se chama Abba. Você tem um pai que é o dono de todas as coisas. Você tem um pai que morreu na cruz por você. Você recebeu uma nova filiação. Amém? Lá em Gálatas 4:7 está escrito, de sorte que não és mais escravo. Já não é escravo mais, e sim filho, e sendo filho, herdeiro de Deus. Você no passado pode ter sido escrava do pecado, você pode ter sido escrava da mentira, você pode ter sido escrava, sabe, da mágoa, do ressentimento, você pode ter sido escrava de vícios, mas a sua verdade hoje é que você não é mais escravo, você é filho, e sendo filho você é herdeira. Você recebeu você tem uma nova filiação. Você tem um pai. E você vai escrever aqui para mim agora. A minha filiação determina quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Amém? E você agora não é escrava. Escreve aí para mim, já não sou mais escravo. Né? De sorte, aqui em Gálatas falando, de sorte que não és mais escravo, mas é filho. Você não é apenas filha, mas você é herdeira. Então o texto fala que você saiu de uma condição de escrava para herdeira. Sabe, você é herdeira de todas as promessas que Deus tem para você. Você é herdeira de saúde, porque lá em Isaías 53 ele levou na cruz as suas enfermidades. E você é herdeira de uma vida saudável. Você não é mais escrava do pecado. Você não é mais escrava, sabe de quê? Da opinião dos outros, porque você é a justiça de Deus em Cristo. Você não é escrava, sabe de quê? Da mentira. Porque o seu pai é aquele que é o pai da verdade, porque o pai da mentira é o diabo. Então você não é mais escravo. Esther também, ela não era mais escrava, queridas. Ela saiu de uma condição de escrava para rainha. E isso é poderoso.
Escreve para mim, a minha filiação determina quem eu sou. Eu sou filha de Deus. E não somente filha, mas eu sou herdeira. Independente, minha amada, do que seu pai fez com você, independente, sabe, do que seu ex-marido, do que seu ex-namorado, do que fizeram com você, você tem um novo pai. E você não é mais escrava. Escreve, não sou mais escrava, porém filha. E sendo filha, eu sou herdeira. Amém? Esther saiu de condição de escrava para filha. Filha, na realidade, ela foi esposa. Ali, o rei Assuero também está simbolizando Deus, porque ele é o rei. Amém? Nós vamos nos casar com ele, como Esther se casou com o rei. Você também é uma princesa e você vai se casar com o rei. Mas antes de se casar com o rei, você é filha do rei. Amém? E você é herdeira de todas as bênçãos. O que determina a nossa identidade? Primeiro, a sua filiação. Você tem um pai. Amém? Você tem um pai que te supre, que morreu por você, e você não é mais escravo, você é filha. Segundo, o que determina a sua identidade é a sua nacionalidade. Lá na sua carteira de identidade está escrito filiação, e a gente já falou sobre isso. Você é filha de Deus, você é uma filha muito amada, não é? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Você não precisa viver mais angustiado, porque você tem um pai que cuida de você. Mas a segunda coisa que determina a sua identidade é a sua nacionalidade, ok? Lá está escrito, de qual que é a sua nacionalidade? Você é brasileira, né? Você é africana? Eu tenho algumas irmãs da África aqui. Então, na sua identidade, com certeza, está escrita a sua nacionalidade. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Você, lá em 1 Pedro 2,9, está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, você é nação santa, você não é dessa terra. Escreve aí para mim, eu não sou dessa terra. A segunda coisa que determina a sua identidade é a sua nacionalidade. Lá na sua carteira de identidade está escrito nacionalidade brasileira, por exemplo. Aqui eu quero te dizer, a sua nacionalidade, você não é dessa terra, você é do céu. 1 Pedro 2,9 fala que você é nação santa. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Então você precisa se apropriar como uma boa brasileira e não como uma chinesa, porque os chineses comem com palito, né? Você já tentou comer com palito? Tem muitas brasileiras que têm dificuldade. Eu tive que treinar para eu comer comida japonesa, não é? Porque eu não sou japonesa. Então, eu quero comer, eu aprendi. Mas eu sou brasileira, eu como com garfo. Amém? Você não é dessa terra. A sua dieta é celestial. Tenta comer comida de outros países, né? Tenta comer todos os dias, viver com uma comida japonesa, viver com uma comida mexicana, viver com uma comida, tailandesa. É bom sair de vez em quando para comer essa comida, mas isso não pode ser a sua rotina, sabe por quê? Porque o que te sustenta, minha irmã, é o arroz com feijão e é o bife com tomate, que delícia, acebolado. Essa é a sua comida brasileira. Mas eu quero te dizer, você não é brasileira, você é celestial. Então, essa é a sua identidade, sabe? Então, você tem que viver de acordo com a sua identidade. Você é do alto, você tem uma outra constituição. Então, você precisa se apropriar dessa identidade. Terceiro, o seu nome determina quem você é. E eu quero me deter aqui em algumas coisas muito importantes. Por quê? Porque Abraão teve o seu nome mudado, sabia disso? O nome dele era Abrão, que significa pai exaltado. Mas teve um momento que Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Quando Deus liberou uma palavra sobre Abrão, para Abraão, sabe o que ele falou? Abrão, estou mudando o seu nome para Abraão. Você não se chamará pai de multidões. Você vai se chamar pai. Você não vai se chamar pai exaltado, mas você vai se chamar pai de multidões. Quando Deus muda o nome, Ele está falando, eu te tirei de uma posição anterior para uma nova posição. Eu quero te dizer, o seu nome foi mudado. Sabe? Lá em Gênesis 17:5, o Senhor mudou. Ele falou, Abrão já não será o seu nome, mas Abraão. Foi quando o Senhor falou, você vai ser pai de multidões, a sua descendência será como estrelas do céu, a sua descendência será como areia na praia, e a sua descendência vai abençoar as famílias da terra.
Quando Deus mudou o nome de Jacó, enganador, né, para príncipe, Deus também estava dizendo, agora você está com uma nova identidade. E eu quero dizer uma coisa para você, o seu nome foi mudado. Você antes era a derrotada, você antes era a ferida, a traída, a rejeitada, a infrutífera, mas o seu nome foi mudado, sabe por quê? Porque a derrotada agora se chama vencedora, porque o vencedor habita em você. Aquela que foi ferida, aquela que foi traída, rejeitada, hoje ela se chama curada. Você é filha amada. Então o Senhor mudou, sabe? O Senhor mudou o seu nome. Escreve aí para mim, o Senhor mudou o meu nome. Sabe, antes eu era a mulher que tinha sofrido um abuso sexual, era ferida, mas o Senhor me curou. O Senhor me curou e agora meu nome não é mais ferida. O meu nome é sou curada. O meu nome é eu tenho uma nova identidade. O Senhor mudou o meu nome. Sabe, então você precisa viver de acordo com a sua nova identidade, minha amada. Esther precisou se posicionar. Esther era escrava, ela era órfã, mas teve um momento que ela precisou se posicionar. Então, deixa eu te dizer, você recebeu um novo pai, você tem um novo pai, você é de uma outra cidadania, você é do céu e você recebeu um novo nome. Agora você tem que andar de acordo com a sua nova identidade. Amém? Daqui a pouco essa live vai encerrar. Esse momento vai passar e você precisa reter, você precisa se apropriar dessa verdade. Porque isso vai implicar, sabe, essa verdade espiritual, ela vai ter uma repercussão, ela vai ter um resultado para o resto da sua vida. Então, anda de acordo com a sua nova identidade. As coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Sabe, José, ele passou por muitos momentos na sua vida, né? Ele foi ali vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado num poço, depois ele foi para a prisão, sabe? Mas o ambiente que José viveu não determinou a sua identidade. A sua identidade era, você é um rei. Sabe, ele tinha tido um sonho lá atrás. E mesmo dentro da cadeia, José, mesmo tendo um passado terrível, sendo abandonado pelos irmãos, sendo vendido, ele tinha convicção de que Deus tinha dado um sonho, que ele ia governar. E mesmo dentro da prisão, ele sonhou. E ele não abriu mão da sua identidade. Deixa eu te dizer, se você está vivendo em uma prisão, se você está vivendo um poço, se pessoas te deixaram, se você foi traída, se você foi abandonada, se você, sabe, foi machucada, se você foi ferida, essa não é a sua situação. Não deixe que o ambiente que você viveu, que você está, não deixe que as suas experiências do passado determinem a sua identidade. Porque a sua identidade é aquilo que o Senhor já disse a seu respeito. Amém? Viva de acordo com a sua identidade. E para finalizar, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é fruto das suas declarações. Comece a abrir a boca. Comece a declarar aquilo que Deus diz que você é. Sabe, as suas circunstâncias no passado, as suas experiências vão o tempo todo sugerir para você abrir sua boca e começar a falar, é que eu realmente não vou frutificar, porque eu não levanto líder, ou eu fui ferida, né? Eu não vou casar, porque alguém me deixou, eu fui deixada no altar, ou eu fui ferida na minha infância. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou abrir um parêntese aqui. Tem muita gente que vive a vida inteira tendo que curar das suas emoções. Tem que fazer cura da alma a vida inteira. Tem que fazer imersões a vida inteira. Tem que ir para o encontro. Tem que, sabe, ir para uma cura interior. Tem que fazer uma terapia. Nada contra isso. Mas deixa eu te falar, sai desse lugar, minha irmã. A Bíblia diz que as coisas passadas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17, anota aí, as coisas antigas ficaram para trás, essa é a sua identidade. E lá em Filipenses 3 fala, verso 13 e 14, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo. Definitivamente, esquece o seu passado.
Esquece, porque ele está na cruz. E você vai andar em novidade de vida. Você vai andar, sabe, por aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Então, olha lá na cruz e determina. O meu passado ficou para trás. O Senhor não se lembra dos meus pecados. Eu também não vou me lembrar. Sabe, Senhor, faz uma lavagem cerebral, tira toda a lembrança do meu passado. E agora você vai abrir a sua boca e você vai declarar: as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu vou me apropriar da minha nova identidade. Esther precisou se apropriar, porque Esther era uma escrava. Esther era, sabe quem? Ela era órfã. Com certeza ela precisou lidar com muitos pensamentos, com muitos sentimentos de rejeição, muitos sentimentos de abandono, mas ela precisou abrir a sua boca e dizer: agora eu sou uma rainha, agora eu sou esposa do rei, agora eu estou aqui para comandar, eu estou aqui para ligar e desligar. Esther tomou posse da sua posição. Você também precisa tomar posse dessa nova posição em Cristo. Definitivamente, minha amada, rompe com o seu passado, joga fora presentes dos seus ex-namorados. Eu fiz isso quando eu me converti. Sabe o que eu fiz? Quando eu me converti, eu tinha presente de ex-namorado que eu ganhava. Aí sabe o que eu fiz? Teve um determinado dia que eu escrevi o nome dos meus ex-namorados, pus fogo nesse papel, eu encerrei com o meu passado, eu peguei esses presentes que eu tinha ganhado dos meus ex-namorados, eu pus numa fogueira, eu pus fogo e eu disse: Senhor, eu não vou andar pelas experiências do meu passado, o Senhor tem uma nova vida para mim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, prossigamos para o alvo. Essa é a vontade de Deus para você. Então saia das suas experiências. Não permita que as suas experiências determinem a sua identidade, porque a sua identidade, ela já foi mudada por uma nova vida que Cristo te deu. Amém? Então, Esther precisou se posicionar. Ela precisou falar assim: eu vou romper com isso. Você não vê na Bíblia Esther falando: ai, que saudade dos meus pais, eu fui abandonada, eu tenho que fazer cura interior, eu tenho que fazer... Não. Sabe, você vê uma mulher que vai orar. Quando veio um decreto de morte para destruir o povo judeu, sabe o que aconteceu? Esther já era esposa do rei Assuero. A Bíblia fala que ela se vestiu com os seus trajes reais e ela foi diante do rei. Isso está lá em Esther capítulo 5, do verso 1 ao 3. Esther vestiu das suas vestes reais. Significa que Esther não foi falar com o rei de qualquer jeito. Esther não foi falar com o rei e falar: ai meu Deus, será que ele vai me ouvir? Será? Ah não, eu sou uma derrotada, eu não sei falar direito. Não! Esther se vestiu com as suas vestes reais. Esther foi falar com o rei. Ela fez um jejum, ela foi buscar o Senhor. A Bíblia fala que ela jejuou 3 dias sem comer e sem beber, junto com as suas servas, pôs o povo de Deus para orar. Ela vestiu com as suas vestes reais. Significa que Esther, ela não foi falar com o rei como uma mulher órfã, como uma escrava. Ela foi falar com o rei como uma rainha. Sabe, hoje o mundo espiritual está olhando para você, para saber se você está vestida com as suas vestes reais. Você sabe que a Bíblia fala que você está vestido de Cristo? Em Gálatas capítulo 3, verso 27, está escrito: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Escreve aí para mim: eu fui revestida de Cristo. Escreve aí agora para mim: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. Decore esses versículos, minha irmã. Tem muito versículo que eu decorei. Decore esses versículos e abra sua boca e declare: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas passadas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Quando você for se posicionar nas suas experiências, vá revestida de Cristo. A Bíblia fala: todos aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos. Então existe uma nova veste sobre você. Você é a justiça de Deus em Cristo. Abre a sua boca e comece a dizer: eu vou para o mundo espiritual. Vá orar como Esther foi ter com o rei, mas vá como filha do rei. Vá como esposa do rei. Vá como aquela que tem autoridade. Sabe, Esther entrou ali vestidas com as suas vestes reais. Então Assuero perguntou. E para começar, nem todos poderiam ali entrar,
Mas Assuero, porque se não tivesse sido convidada para ter com o rei, ele podia morrer. Se o rei não levantasse o seu cetro, eles podiam morrer. Mas Esther falou, se perecer, pereci. Ela vestiu as suas vestes reais, foi falar com o rei. E quando o rei viu Esther, ele levanta o cetro e pergunta, qual é a sua petição? Pode pedir, minha amada. Se você pedir até metade do meu reino, eu vou te dar. Sabe, hoje, Deus está perguntando para você, qual é a sua petição? Você pode abrir a sua boca e pedir, sabe por quê? Porque você está revestida de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu passado, Ele vê Cristo. Então, você pode se apropriar da sua identidade, você pode pedir o que você quiser. E o Senhor vai te ouvir, porque há um sangue que foi derramado sobre a sua vida. O sangue fala, amém? Então, Esther, ela foi para junto do rei. Para encerrar essa história e para concluir a nossa live, o rei Assuero, ele ouviu Esther, deu a ela o seu pedido, ele desfez aquele decreto de morte. Por quê? Porque Esther se apropriou daquela nova posição. E a Bíblia então diz que o povo de Israel, o povo judeu, foi livre daquele decreto de morte. Havia nas ruas alegria, havia ali, né, muita festa, porque eles saíram de uma posição, né, de um decreto de morte para a vida, porque Deus usou uma mulher que assumiu a sua identidade. Deus quer te usar para desfazer decreto de morte. Amém? E eu quero finalizar essa live dizendo para você, você recebeu uma nova filiação, você é filha do rei, você tem um novo pai, você não é dessa terra, você tem uma outra nacionalidade. E você também, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Você recebeu um novo nome. Agora você tem que abrir a sua boca e declarar, eu sou filha amada. Você é fruto das suas declarações. Amém? Então escreve aí para mim. As minhas declarações vão determinar quem eu sou. Porque se você repetir, você sabe falar as suas declarações de morte, de fraqueza, sabe, de destruição, você vai acreditar nisso. Então, abre a sua boca, sabe, declare palavras de vida. Vamos cantar aquela canção, eu sou quem Deus diz que eu sou, amém? Comece a declarar, eu sou uma filha amada. Escreve aí tudo aquilo que Deus disse a seu respeito. Eu sou uma filha amada, sou perdoada, sou justificada, eu tenho acesso diante do trono, eu fui revestida de Cristo. Tudo aquilo quanto eu ligar terá sido ligado nos céus, o que eu desligar terá sido desligado. Então agora o Senhor te fala, veste as suas vestes reais, entra para o trono da graça e comece a comandar o mundo espiritual, comece a se vestir dessa nova identidade, amém? A sua identidade é aquilo que Deus diz a seu respeito. Definitivamente, rompa com o passado, rompa com as suas experiências do passado, para de ficar lamuriando, para de ficar reclamando, para de ficar lembrando do seu passado, porque o Senhor já esqueceu. Anda em novidade de vida, amém? Anda baseado na verdade da palavra, daquilo que Deus diz que você é. Essa é sua identidade, amém? Vou orar com você. Hoje a live ficou um pouquinho maior, porque a gente teve um probleminha ali, né, de uma conexão, mas eu vou salvar. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, sobre essa nova identidade, sabe, sobre esse exemplo de Esther, que saiu de condição de escrava, órfã, para rainha, e foi usada por Deus para desfazer decretos de morte. Deus quer levantar você com essa nova identidade, para você ser usada pelo Senhor, para você desfazer decretos de morte e para você estabelecer o reino de Deus, amém? Eu quero declarar que você vai ser feliz, vai ter um casamento abençoado, as coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você vai experimentar, sabe, um novo tempo, porque você tem uma nova identidade. Comece a abrir a sua boca e declarar, amém? Quero orar por você nessa hora. Senhor, eu quero abençoar cada uma das irmãs que está aqui. Senhor, eu quero declarar que as coisas passadas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Que elas possam viver em novidade de vida. Que elas possam viver baseado nessa nova experiência, nessa nova posição. Elas saíram de posição de escrava para filhas, e não somente filhas, mas herdeiras em Deus. Pai, eu quebro todo sofisma, eu quebro toda
toda resistência na sua mente e declaro que são filhas amadas. Pai, elas têm uma nova identidade, porque elas receberam um novo pai, elas têm uma nova filiação, elas têm uma nova nacionalidade, elas receberam um novo nome. Eu abençoo cada uma e declaro, você é uma nova criatura. Você vai viver de acordo com a sua nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Manda essa palavra para alguém que tem sofrido com problema de identidade. E declare na vida dela, você é nova criatura. Você tem uma identidade de rainha, de filha do rei, de esposa do rei. E você não é mais escrava. Amém? Faça como Esther fez. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até semana que vem.